Boa noite aos irmãos, também todos que vão poder acompanhar o vídeo, que Deus possa nos iluminar. 3 jovens, a fim de entender melhor uma passagem bíblica, chegaram para o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo, mas isso me traz muitas dúvidas. Como se faz isso? O pastor lhe entregou uma peneira e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando conseguirem, vocês terão a resposta da indagação de vocês. Os 3 jovens foram ao rio, um tanto quanto duvidosos e incrédulos. Chegando à água, eles discutiram, mas não conseguiram pensar como iriam encher aquela peneira de água. Então 2 disseram: nosso pastor está louco, isso é inútil, vamos embora, senão ficaremos aqui o dia todo feito bobos. Hora mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um jovem que não desistiu. Ao ver o pastor, ele disse meio triste: ah, pastor, não consigo encher essa peneira de água, já quebrei a cabeça, mas isso é impossível. Disse-lhe o pastor: você conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se a mantiver mergulhada no rio. Assim também, irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, eu não preciso e não posso me contentar com encontros ocasionais. Eu preciso andar, viver no Espírito. Viver no Espírito é o que a igreja está precisando para que resultados apareçam em nossas vidas. E é exatamente isso, irmãos, que Lucas nos preservou nesse texto de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Vamos ler novamente. Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus e Pai, pedimos ao Senhor, Deus, que nesse instante o Senhor possa, Pai amado, iluminar nossas mentes e coração também, para que, sensíveis, ó Deus, à condução do Teu Santo Espírito, possamos ser, ó Deus, enriquecidos com o conhecimento da Tua Palavra. Não somente, ó Deus, para chegar no nosso intelecto, mas sobretudo, ó Pai, para que as nossas vidas sejam mudadas, modificadas, transformadas. Que nessa noite, ó Deus, possamos compreender, acima de tudo, a necessidade de vivermos no Espírito, porque sem isso, ó Deus, visto que Ele tem um ministério proeminente em nossos dias, preparando a Tua igreja para encontrar com o seu Senhor, Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, submissos ao Teu Santo Espírito, possamos andar cheio dEle, de maneira a causar impacto, ó Deus, com a vida diferente. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, a igreja precisa andar no Espírito. Quando a igreja anda no Espírito,
alguns resultados aparecem. Nós sabemos que Lucas, o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo, escreveu tanto o evangelho que tem o seu nome, como o livro de Atos. Enquanto o evangelho de Lucas se preocupa em apresentar a obra de Cristo, a obra que ele começou a fazer e terminou, concluindo, subindo aos céus, o livro de Atos é Cristo também, mas de uma forma diferente. É Cristo agora fazendo por meio da igreja. E sabe, irmãos, é interessante que Cristo, conversando com os seus discípulos, e ele está presente no capítulo 1 de Atos, Cristo está aqui ainda. Ele conversa com os seus discípulos e diz: olha, eu vou ter que me ausentar fisicamente, mas eu vou enviar o Espírito Santo, é o meu Espírito com vocês, é a minha presença com vocês. Ele estará com vocês, vai conduzir vocês, vai fortalecer vocês. Vocês precisam andar no Espírito. Irmãos, Cristo fez isso e ele subiu aos céus. O capítulo 1 de Atos. Depois, no capítulo 2 e no versículo 1 do capítulo 1, Cristo fez uma promessa: olha, fiquem em Jerusalém, porque ele vai descer. Isso é promessa. É promessa do nosso Deus no Antigo Testamento, e eu vos tenho falado disso. E ele prometeu. E eles ficaram em Jerusalém. No capítulo 2, irmãos, acontece a descida do Espírito Santo. Ali se tem então o início da igreja, formalmente instituída com a ação do Santo Espírito do Senhor. Quando ele desce sobre a igreja, irmãos, coisas acontecem. Os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. Alguns começaram a falar em línguas, e isso foi algo que trouxe perplexidade aos que estavam ali. Pedro, irmãos, vindo isso, ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele disse àqueles irmãos que isso era obra de Deus, que havia a promessa da descida do Espírito Santo. E Pedro fez uma longa pregação. Quando ele termina a pregação, diz aí o texto, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas naquele dia. A igreja salta, irmão, de 12, 120 para mais de 3.000 pessoas, com a atuação do Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que cada desdobramento do desenvolvimento da igreja, Lucas faz um relato de como essa igreja vivia. Isso acontece aqui. O capítulo 1 e 2, no final do capítulo 2, Lucas faz um relato de como a igreja vivia. Ela estava cheia do Espírito Santo. E ele começa a narrar como estava a igreja naquela condição, sendo conduzido pelo Espírito Santo. E aí vamos ver, irmãos, que o primeiro resultado que acontece na igreja, quando ela anda no Espírito, é crescimento espiritual. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós poderíamos dizer que o livro de Atos seria o livro dos atos do Espírito Santo. É o que acontece, irmão, no livro de Atos. E vemos aí como essa igreja cheia do Espírito Santo estava buscando crescer espiritualmente. Como assim, pastor? Estava buscando. Você nota que o texto vai começar a dizer uma palavra que chama muita atenção: e perseveravam. Irmãos, a perseverança aqui dos irmãos, ela é uma palavra ativa. Não era algo que acontecia simplesmente por eles serem conduzidos sem nenhuma ação deles. O Espírito Santo atuava na vida deles e isso levava eles a buscar. Eles buscavam. E sabe o que eles primeiro buscavam? Ensino. Eles estavam buscando conhecer a palavra de Deus. E sabe o que é interessante, porque chama muita atenção aqui? Não havia Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, Atos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Não havia nada disso. Sabe como eles aprendiam? Diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Irmãos, a igreja estava ali diante dos líderes que Deus havia colocado. O próprio Senhor Jesus Cristo comissionou esses homens como apóstolos, a fim de que eles ensinassem a igreja. Os apóstolos eram, naquela circunstância, os guardiães do que Cristo havia feito e ensinado. O que os apóstolos ensinam aos irmãos? O que eles aprenderam de Cristo Jesus. Naquela época, irmãos, você conhece que os judeus, culturalmente, eles decoravam o ensinamento bíblico, gravavam livros do Antigo Testamento. Eles tinham facilidade em memorizar. Estavam então eles ali ouvindo os apóstolos, ensinando a respeito de Cristo Jesus. Eles perseveravam. Irmãos, o texto vai dizer que eles buscavam. Você nota que não havia nenhum livro, não havia um pergaminho deles ali, eles não tinham na mão a Bíblia. Mas o termo perseverar significa que eles se esforçavam a fim de ouvir os apóstolos para absorver conhecimento. Sabe o que é isso, irmãos? Crescimento espiritual. Não se pode crescer espiritualmente sem buscar, sem conhecimento da palavra, sem a sede de querer entender o que Cristo quer para a minha vida. Eu não vou encontrar isso fora da Bíblia. Veja o nosso privilégio, meus amados irmãos. Eu tenho a Bíblia por completo hoje. A vontade de Deus revelada para mim e preservada por Deus, a fim de que eu pudesse crescer espiritualmente e pudesse perseverar, buscar, colocar a minha mente, os meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Eu preciso tomar essa atitude, porque não basta que a palavra seja pregada e eu não tenha no meu coração a abertura para entender e praticar. Porque esses irmãos aqui, eles praticavam o que estavam ouvindo. Então, por que eu sei que eles estavam crescendo espiritualmente? Porque eles estavam buscando entender a palavra de Deus. Mas não apenas isso, mas também eles buscavam ter comunhão. Olha o versículo 42 ainda. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perceba que o termo perseverar, ele serve tanto para perseverar na doutrina, essa é a construção do texto, como perseverar na comunhão. O perseverar, irmãos, é como se tivesse dois pontos. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. A palavra comunhão aqui significa não apenas estar juntos. A palavra comunhão significa estar sobre o mesmo alicerce, na mesma fé. Afinal, havia apenas um Senhor. Toda a igreja estava debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Então eles buscavam estar juntos, compartilhando dos ensinamentos do Senhor e vivendo Cristo Jesus. A fé desses irmãos, não era uma fé religiosa, era uma fé real, uma fé que exalava no comportamento deles. Eles buscavam comunhão, estar juntos, ter o mesmo objetivo, os mesmos ensinos, caminhar juntos em comunhão. Assim estava a igreja primitiva. O termo aí significa, irmãos, qualidade em estar juntos, se fortalecendo, se ajudando, compartilhando, crescendo mutuamente. Então eu sei que eles estavam aí crescendo espiritualmente porque buscavam conhecimento, ensino, buscavam comunhão e também buscavam, irmãos, a prática da oração. Olha o final do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lembre que o perseverar também era nas orações. Eles perseveravam em praticar a oração. É claro que aqui nós sabemos que os judeus, eles tinham vários períodos do dia que eles faziam orações.
eles oravam. Mas aqui, irmãos, esse aspecto, ele aumenta e ganha um novo significado em Cristo Jesus. Porque agora eles oram em Cristo. Eles estão orando juntos, praticando a oração. Doutrina, comunhão, isso levava a partir o pão e oração. Era uma igreja que crescia espiritualmente. Assim era essa igreja, a igreja primitiva. Olhe para o nosso momento atual. O medo, irmãos, tem assolado a igreja, a vida de muitos irmãos. O medo tem trazido problemas, dificuldades, tem adoecido pessoas. O medo tem levado muitos a se afastarem do Senhor. A pergunta é, irmãos, como é que eu posso enfrentar o medo dos nossos dias? Como é que eu posso enfrentar os problemas dos nossos dias? Como é que eu posso enfrentar as dificuldades que a igreja está passando hoje? Só uma maneira: crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. Irmãos, nós vimos aí que só há uma forma de crescer espiritualmente: ter sede pela palavra de Deus. Eu preciso perseverar nesse sentido. Eu preciso, irmão, dispor o coração para buscar a palavra do Senhor. E nós temos aqui até um propósito na igreja, que é da leitura de um ano. Eu fico feliz, irmão, porque alguns irmãos vieram e me disseram: pastor, eu estou lendo a Bíblia para terminar em um ano. Isso é muito proveitoso, porque se eu quero crescer espiritualmente e lidar com as dificuldades da vida, só há uma maneira, irmão, de enfrentar isso: é com a minha vida enriquecida com a palavra de Deus. E eu preciso ativamente buscar isso. Eu falei para os irmãos aqui no início de janeiro, quando a gente lançou esse propósito: eu duvido se a sua vida não será diferente se você ler a palavra de Deus. Vai ser diferente. Mas se eu não buscar, eu vou continuar, irmãos, no mesmo ritmo de vida, no mesmo patamar, nunca crescer. Porque o que me faz crescer não são as experiências, conhecimento. Sabe o que segura alguém na igreja? Conhecimento da palavra de Deus. Ele não fica em dúvida, levado pelas situações que surgem. Ele está firme diante do Senhor, porque ele tem convicção. Ele sabe, ele conhece a palavra de Deus. Então eu preciso crescer espiritualmente buscando a palavra do Senhor. É uma necessidade minha. Também, irmão, nós aprendemos aqui que para crescer espiritualmente preciso estar em comunhão. Eu preciso ter comunhão com a igreja. E sabe o que é ter comunhão? É estarmos juntos aqui. É estarmos juntos sobre o mesmo alicerce, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É estarmos juntos aprendendo, sendo direcionados pela palavra do Senhor. Ter comunhão, irmãos, não é ser a mesma pessoa. Nós não somos os mesmos. Não temos as mesmas ideias, não temos. Os nossos cérebros são diferentes. Mas ter comunhão é estar sobre o mesmo alvo. Qual é o nosso alvo? Glorificar ao Senhor, amar a Deus, servi-lo, fazer a sua vontade. Se eu quero crescer espiritualmente, eu não vou crescer espiritualmente isolado da igreja, afastado da igreja. Eu vou crescer espiritualmente no contexto da igreja, junto com a igreja, andando juntos, caminhando juntos. Eu acho interessante em relação a isso, irmãos, quando Moisés saiu lá do Egito, juntamente com uma multidão. Mas no meio da multidão havia pessoas que não tinham coração em Deus. E quando Moisés demorou um pouquinho lá no monte, sabe o que aconteceu? Essas pessoas, elas se desbandaram, no popularmente dizendo. Essas pessoas se perderam. Essas pessoas abandonaram a Deus e fizeram um ídolo para si, porque elas nunca tiveram um coração no Senhor. O coração delas sempre esteve distante. Elas precisavam conhecer a Deus. Quando Deus diz: olha, Moisés, vai lá que o negócio ficou feio.
eles já me abandonaram, alguns deles. Moisés chega lá e diz: olha, quem está com Deus vem para cá, quem não está fica para aí, porque agora vamos decidir quem está com Deus e quem não está com Deus. E aí Moisés decidiu isso, irmãos, e naquele dia morreram muitas pessoas. As pessoas que não estavam com Deus nunca estiveram em comunhão, mesmo estando ali com o povo que saiu do Egito. É um alerta, porque estar em comunhão é estar sintonizado com Deus, e isso reflete na minha relação com os meus irmãos. Isso reflete, irmão, no meu olhar para Cristo. Eu estou sobre a mesma tutela da palavra do Senhor. Eu preciso estar em comunhão. E se eu quero crescer espiritualmente, nós vimos aí, eu preciso orar. A oração, a leitura da palavra, a busca pelo ensinamento, são elementos vitais à vida cristã. De maneira, irmãos, que se eu não busco a palavra, se eu não estou em comunhão, se eu não oro, qual seria a minha classificação? Sem estes elementos, é difícil, porque esses elementos são fundamentais para a minha relação com Deus. Ler a Bíblia, buscar conhecer, estar na igreja em comunhão com os irmãos, o meu prazer é estar com os irmãos e orar. Isso são elementos essenciais de todo aquele que está unido a Cristo. E aí, meu amado irmão, se você está andando no Espírito Santo, essas coisas serão naturais, serão resultado de alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele ama ler a palavra de Deus. Ele ama a cada dia buscar conhecer mais a Deus. Ele quer agradar o Senhor. Quando tem os cultos na igreja, ele ama estar na igreja, ele ama estar com os irmãos, o prazer dele é estar com os irmãos, e ele ama falar com Deus. Quando ele pode abrir o seu coração e conversar com Deus, enriquecer a sua vida na comunhão com o Senhor. Se você quer crescer, irmão, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, andar no Espírito. Essa é a primeira parte. A outra parte é a minha: perseverar no ensino, perseverar na comunhão e perseverar na oração. Mas também, irmãos, há um outro resultado. Quando a igreja anda no Espírito, está no versículo 43. Eu peço que algum irmão, por favor, leia o versículo 43. Note aí, irmãos, que agora o segundo resultado que há quando a igreja anda no Espírito, qual é? Está claro aí. Em cada alma havia temor. Pergunto para você, se você pudesse definir o que é temor a Deus, qual seria o seu conceito de temor a Deus? Vou tentar ilustrar isso para a gente não esquecer. Imagine que eu esteja num lugar em que eu posso e tenho a opção de fazer algo errado, algo que possa na minha visão me trazer algum benefício, e ao ter a opção de fazer esse algo errado, ninguém vai saber, não vai trazer nenhum prejuízo para ninguém, só eu saberei aquilo que eu fiz, não haverá nada que me impeça de fazer aquilo, nem trará risco nenhum a ninguém. Sabe o que é temor a Deus, irmãos? Mesmo que haja toda essa condição, mesmo assim eu não faço, por uma única razão: porque eu temo a Deus. Porque possa ver que todas as condições me favoreçam para pecar contra Deus, mas eu não peco, porque a minha vida há um temor, e temor é querer agradar a Deus, mesmo que os outros não possam ver. Eu quero agradar ao Senhor. Isso é temor. E a igreja, aqui diz o texto, que havia temor nessa igreja. E perceba, irmãos, que o temor, ele começa no indivíduo. Diz aí o texto: em cada alma havia temor. Irmãos, o temor aqui não é ter medo de Deus, porque a ideia do temor aqui é a percepção de que Deus está presente, Ele está comigo, e eu posso viver a vida junto com Deus, andando com Deus.
E ao entender a presença de Deus comigo, eu posso caminhar a minha vida. Com que sentido? Reverenciando, respeitando a Deus, tendo um olhar santo de admiração por Deus. É o que acontece aqui. Aqueles irmãos estavam tendo temor a Deus, e isso acontecia, imagine, irmãos, mais de 3.000 irmãos. Em cada um daqueles 3.000 irmãos havia temor. Era uma igreja que no todo era temerosa a Deus. Reverenciavam, respeitavam e admiravam a Deus. Em cada alma havia temor. Então o temor começa no indivíduo. Não é medo doentio, mas é respeito para com Deus. É admiração para com Deus. Irmãos, chama a atenção que esse temor que esses irmãos tinham causava impacto nos ímpios. Lá no capítulo 5, Lucas vai dizer que esse temor que havia no coração desses irmãos impactava as pessoas ao redor. Quando eles olhavam para aqueles irmãos e diziam assim: como essas pessoas são diferentes, olha como elas vivem, olha como elas temem a um Deus apenas, e reverenciam a Ele e o respeitam. Os ímpios, irmãos, admiravam o temor que havia nesses irmãos. E sabe que isso é importante? Porque hoje nós vemos os ímpios zombando dos cristãos, os ímpios fazendo graça dos cristãos, e muitas vezes, sabe por quê? Porque nós mesmos, cristãos, não temos tido temor a Deus, não temos respeitado ao Senhor. Mas o versículo 43, irmãos, coloca duas razões porque havia esse temor no coração de cada um. Olha aí o versículo 43, diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A primeira razão aí porque havia esse temor é porque havia intervenção de Deus. O texto diz que acontecia muitos prodígios e sinais eram feitos. Não acontecia milagres. Deus fazia prodígio no meio da igreja. E isso tanto causava admiração nos irmãos, porque eles olhavam o sobrenatural de Deus realizando coisas no meio deles, como também na comunidade ao redor. E o termo sinais significa dizer, irmãos, que os atos que eles faziam era a autenticação da mensagem que os apóstolos levavam. Quando os apóstolos pregavam a palavra, pessoas eram curadas, salvas, acontecia muitas coisas, sinais de que Deus estava provando aquela pregação, aquele ensino, aquela palavra dita. Até porque, irmãos, Cristo autorizou esses homens a fazerem isso. E a outra razão porque havia temor, irmãos, é por causa da vida da igreja. Eu quero que você abra rapidamente lá o capítulo 5 daí de Atos, versículo 5. Olha o que acontece aí. 5:5. Atos 5, versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, a vida da igreja, o modo como o Espírito Santo estava conduzindo a igreja causava temor nos de dentro e nos de fora. Os ímpios olhavam para a igreja e diziam assim: rapaz, acontece coisas lá que não há explicação sobrenatural. E não apenas isso, mas essa igreja, esses irmãos aí, não é brincadeira ser cristão. Veja o respeito que eles têm. Havia aquele casal que pecaram lá e eles morreram porque não respeitaram a Deus. Então notem que ser cristão não é uma coisa de brincadeira. Havia temor, irmãos, nos de dentro e nos de fora. Grande temor inundava o coração daqueles irmãos. Até os ímpios olhavam com respeito a Deus. Exatamente isso que está faltando, talvez, em cada um de nós. A correta percepção da presença de Deus comigo. Se eu tomar consciência disso, irmãos, que eu ando com Deus, a minha vida será diferente. Não por
pelaquela ideia de que Deus é como se fosse um juiz que está ali, como um carrasco, esperando a minha falha, e quando eu falhar ele vai cair me castigando e me destruindo. Esse é um conceito completamente errado, se for esse o conceito que você tenha ou eu tenha. Mas a percepção da presença de Deus eu ando com Deus, Deus está comigo, Ele é o meu auxílio, Ele me conduz, me fortalece, e quando eu compreendo isso, a minha vida vive para agradar a Ele, porque eu preciso dEle, Ele é tudo para mim. Então o meu viver é para agradar aquele que anda comigo, aquele que me conquistou, aquele que me salvou, aquele que mudou a minha vida. É esse o olhar de alguém que entende a presença de Deus conosco. A presença de Deus conosco é o seu Santo Espírito. Meu amado irmão, temer a Deus é entender que eu não estou só, que o meu viver é conduzido pela presença do Espírito Santo. Então eu preciso desenvolver esse temor a Deus, respeito, reverência, admiração. Quantas vezes você parou para pensar e olhar a Deus e dizer assim: Senhor, como Tu és admirável. Irmãos, eu olho para Deus e posso ver e ficar pensando o ano inteiro, a vida inteira, admirando quem Deus é. Isso me causar tanto respeito e admiração por Ele, com a ideia de que, Senhor, eu quero Te agradar, porque Tu és tudo para mim. Temor a Deus. Agora, se eu não tenho respeito por Deus, se eu não considero a presença de Deus comigo na minha vida e faço as coisas sem considerar isso, você não tem temor a Deus. Talvez você foi convencido de alguma coisa, mas não há temor verdadeiro. O temor verdadeiro me leva a respeitar ao Senhor. Então uma igreja precisa viver no Espírito. Dois resultados acontecem que vimos aqui: ela cresce espiritualmente e também há temor a Deus. Mas também, irmãos, há um outro resultado. Olhe comigo o versículo 44 e 45. Eu peço que um outro irmão leia, por favor, Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Então note aí, irmãos, que o terceiro resultado que nós compreendemos nesse texto aí, de uma igreja que anda no Espírito, é que há amor verdadeiro. Quando eu olho para o mundo, irmãos, eu vejo uma característica marcante no mundo, sabe qual é? O ódio, o egocentrismo, o orgulho. Essas são as marcas de um mundo sem Deus. O que é isso, pastor? Pessoas que pensam em si, não querem saber dos outros, e vivem por si e para si, e desejam satisfazer os seus desejos, não importando com o outro. Assim é a característica do mundo. Mas olhe para a igreja é completamente diferente. E olha aqui a igreja, havia amor verdadeiro nessa igreja, irmãos. Como é que eu percebo isso? Diz o texto que eles estavam juntos, todos os que creram estavam juntos. Irmãos, havia tanto amor nessa igreja. O amor era que ligava a eles, era como se fosse um imã. Onde estava um, o outro queria estar. Eles compartilhavam a vida real juntos. Eles tinham o desejo de estar juntos. Irmãos, o amor impulsionava cada um para encontrar um ao outro. E onde eles faziam isso? No templo, nas reuniões deles. Todos os que creram, todos que foram alcançados estavam juntos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É ter renúncia também. Estar junto com o meu irmão precisa ter renúncia. Às vezes das coisas que eu quero fazer, mas eu olho para o outro lado e digo, é melhor estar com os irmãos. É melhor estar crescendo, expressando o amor junto com os meus irmãos. Compartilhar a minha vida com os meus irmãos. Estar juntos. Amor verdadeiro.
mas também, irmãos, diz o texto que eles tinham tudo em comum. Versículo 44, e tinham tudo em comum. Sabe qual é a palavra aqui, irmãos? Abnegação. Não era o comunismo que se fala hoje, não havia isso ali, mas era abnegação. O que é isso? Um irmão que tinha condições, que tinha suas coisas, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim mesmo: tudo que Deus me deu, eu sou mordomo de Deus, e como o amor de Deus me alcançou, tudo que eu tenho e sou está disponível para ajudar o irmão que estiver em necessidade. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É abnegação. Eles não amavam coisas, amavam pessoas. Eles não tinham valor nas coisas, mas no outro. Abnegação. Eles não viviam por coisas, irmãos. Embora eles tivessem coisas, mas essas coisas os ajudavam a amar o seu irmão. Então diz o texto que eles tinham tudo em comum. Não era que eles venderam tudo e deixavam no lugar para ser de todos. Não era, cada um tinha suas coisas. Tinha sua casa, suas propriedades, cada um tinha suas coisas. Mas quando havia necessidade, dizia: olha, eu vou ajudar meu irmão, eu o amo, ele faz parte da minha família, a família eterna. Então ele disponibilizava o que tinha e era para amar o seu irmão. Tinham tudo em comum, amor verdadeiro. E, irmãos, olha o amor como se tornou prático. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, aí surgiu um irmão com dificuldade, um irmão em necessidade, que ele dizia: olha, pode vender minha propriedade. Não era que ele vendia e ficava na rua, não, irmãos, ele tinha outras propriedades. Olha, pode vender isso aqui para ajudar o meu irmão. Meu irmão não pode passar fome, eu o amo, ele faz parte da minha família. Então eles vendiam as suas propriedades e traziam aquilo que vendiam para compartilhar com os necessitados. Isso aqui, irmãos, é amor prático. Não é aquele tapinha na costa: eu te amo, meu irmão. Não, meu irmão está precisando, eu posso te ajudar e vou te ajudar. Eles vendiam e estavam praticando o amor. Esse é o amor que tem faltado no meio da igreja. O amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor que olha o outro com mais consideração do que para mim mesmo. É o amor verdadeiro. Irmãos, o amor verdadeiro, ele não olha para aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. O amor verdadeiro olha para o outro. O amor verdadeiro me leva a estar disponível para estender as mãos para o outro. Não é lutar pelo que eu quero, é lutar pelo que o outro está precisando. Então notem que o amor verdadeiro que ligava esses irmãos é o que precisa ser cristalizado na igreja hoje. De disponibilizar o que eu tenho e sou. O irmão pode chegar na minha casa e compartilhar do que eu tenho e sou. Eu posso tirar o que eu tenho e sou para contribuir com os irmãos, de maneira que na igreja, no nosso convívio, na nossa família Bíblia aberta aqui, não possa existir necessidades entre nós. Não que não surja, mas que surgindo sejam supridas, porque nós nos amamos, nós somos uma família, e essa família é conhecida pelo amor, o amor verdadeiro, em que eu me importo com o próximo. Eu não vivo como o mundo vive, uma vida egocêntrica, pensando em si, mas eu vivo para ajudar o outro. Sabe que Cristo deu um exemplo, irmãos, máximo em relação a isso. Olha, não olhe o seu irmão, olhe o seu irmão, melhor dizendo, com uma consideração máxima, como sendo superior a você. E é exatamente isso que é o amor. Ele olha o outro como alguém tão importante que eu me alio a ele para crescermos juntos, para nos amarmos verdadeiramente, para que nós possamos caminhar nesse amor que caracteriza a igreja de Cristo Jesus. Será que é esse amor que está na minha vida, está na sua vida? O amor verdadeiro que olha o próximo, não a si mesmo.
que compartilha, que quer estar junto, que pratica o amor verdadeiro. É o que eu e você precisamos refletir nessa noite. Se o Espírito Santo está conduzindo a minha vida, haverá um resultado: amor verdadeiro. Vimos aqui que o Espírito Santo deve conduzir a igreja. E quando isso acontece, alguns resultados aparecem. Primeiro, crescimento espiritual. Segundo, temor a Deus. Terceiro, amor verdadeiro. E por fim, irmãos, olhe comigo o versículo 47. Algum irmão leia, um outro irmão leia, por favor, o versículo 47. Então, olha o que acontece aqui, irmãos. A igreja está agora como característica de que está sendo conduzida pelo Espírito Santo, adorando a Deus. E o versículo 46 e 47, irmãos, fala de duas adorações: a adoração do indivíduo e a adoração coletiva. O versículo 46 começa dizendo: diariamente perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. No âmbito, irmãos, coletivo, havia desejo de estar juntos com que objetivo? Adorar a Deus. Estavam adorando ao Senhor. E o versículo 47 diz que eles louvavam a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, era tão lindo ver a igreja primitiva na sua adoração, que o ímpio dizia assim mesmo: que igreja, que povo fantástico é esse. Eles tinham, irmãos, a consideração dos ímpios ao olhar eles adorando a Deus. Como esse povo é distinto, diferente. Olha como eles vêm para o templo, vêm adorar a Deus. E eles estavam juntos, e diz aí que perseveravam, novamente a palavra, né? Perseveravam unânimes no templo. É claro, irmãos, que a gente não vai, a realidade hoje é bem diferente daqueles dias. Acontecia reuniões nos lares naquele dia, é muito diferente. Nós temos hoje alguns dias apenas na semana para estarmos juntos no templo e podermos fazer exatamente isso aqui: adorarmos o nosso Deus com alegria, singeleza de coração, juntos, compartilhamos a vida juntos e podemos adorar a Deus coletivamente. Eu sei que estamos num tempo difícil, nem todos os irmãos podem estar aqui, é verdade, consideramos isso, mas na oportunidade que eu tenho, eu jamais posso perder isso, essa alegria de estar na igreja, junto com meu irmão e adorando, me preparando para encontrar. Eu falei quarta-feira aqui, irmãos, Cristo está voltando. E eu preciso estar na igreja me preparando. Esse que é o incentivo que Hebreus nos fala. Não deixe de se congregar, porque você está sendo exortado e se preparando para se encontrar com seu Senhor. Eu preciso perseverar. Mas também, irmãos, havia adoração individual. Partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então havia uma adoração coletiva, os irmãos juntos adorando a Deus, unidos, se amavam. E havia adoração individual. Qual é essa, irmãos? É no meu dia a dia, quando eu posso obedecer a Deus. Quando eu estou fazendo o que é certo no meu dia a dia, eu estou adorando a Deus. A adoração individual, ela é primária. E ela deve refletir na adoração coletiva. Irmãos, quando, por exemplo, eu não adoro a Deus individualmente, quando eu chego na igreja, aquele culto não é aceito por Deus, da igreja. Sabe por quê? Porque há uma pessoa ou duas que não adora a Deus individualmente. E aí o culto coletivo não é aceito por Deus, aceita o culto de cada irmão individualmente. Mas quando todos estão juntos, todos estão alegres, se amam e podem adorar a Deus, Deus olha para a igreja e diz: essa é a adoração que eu recebo, essa é a adoração que eu aprovo. Quando há o coração unido, juntos, estão adorando a Deus, porque faz parte, irmãos, e resultado de uma adoração individual.
Começa lá na minha casa, no meu casamento, começa lá no meu trabalho, começa lá na faculdade, na escola, na comunidade que eu vivo, quando lá eu sou um adorador de Deus, naquilo que eu faço. Esse é o outro resultado, irmãos, de uma igreja que está sendo conduzida e anda no Espírito, adoração verdadeira, que se expressa no coletivo e se expressa no individual. Se eu perguntasse para você nessa noite, Deus aceitou a sua adoração de hoje? Qual seria a sua resposta? Deus aceitou a minha adoração de hoje? Será que na segunda que passou, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e hoje eu adorei a Deus? É algo que eu tenho que pensar, irmãos. Porque vai terminar o nosso culto e vai continuar a adoração individual. Quando eu vou voltar para casa, talvez comer aquele belo jantar, estar com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. E amanhã começa a semana de trabalho. Lá no meu trabalho, nas coisas que eu faço, eu continuo sendo um adorador de Deus. É esse culto do dia a dia que Deus vai observando. Quando chega na quarta-feira que eu venho para a igreja, cheio do coração alegre, porque a semana eu vivi com Deus, eu vou aqui, Senhor, obrigado pela semana que o Senhor me deu. Eu te adorei, eu te cultuei, eu te obedeci. E aí eu termino a quarta-feira, chega a quinta, sexta, sábado, domingo de ir para a igreja novamente. Senhor, obrigado, porque eu posso estar no templo com meus irmãos. Eu andei contigo, eu te adorei, eu cultuei o Senhor. Eu quero continuar andando contigo, eu quero cantar a Ti, louvar a Ti, porque eu quero Te adorar em espírito, em verdade. É o culto, irmãos, que devemos dar a Deus, individual e coletivo. Eu quero que você baixe sua cabeça.